Sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. A hora é agora. Você está se aproximando crendo que Ele existe. Ele é recompensador. Ele é recompensador, pois você está o buscando. Graças a Deus. Hoje, quarta-feira, estamos na campanha do renovo e hoje será o renovo no coração. Neemias, capítulo 2. Vamos lá? Vamos esse renovo no coração, porque Provérbios 15:13, irmãos, diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, tudo do lado de fora está externando aquilo que você é por dentro. Então, nós já tivemos aqui um renovo na fé, amém? Tivemos um renovo no nosso espírito interior, e agora nós precisamos de um renovo no coração. Trazendo sempre aquele versículo lá do Salmo de Davi que diz, né? Uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei. Você tem que dar-se a buscar, né? Crie-me, ó Deus, um coração puro e renova dentro de um espírito reto na palavra. Então nós temos que darmos a buscar a Deus. Então aqui no Neemias capítulo 2, nós vamos ver esse renovo aí no coração. Por que falando do coração hoje? Porque o coração representa todas as nossas emoções familiares, sentimentais, né, na nossa roda de amigos, no lugar que moramos. Então, o coração, ele é como se fosse uma extensão da alma. Como está a sua alma? Davi dizia, porque te abates a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. O coração não é simplesmente aquele órgão. O coração é uma parte da alma, da consciência humana. Amém? Então, vamos ver aí, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então aqui o Neemias, ele era copeiro do rei. O copeiro era responsável por servir o vinho, experimentar todas as comidas antes do rei. Ele era como se fosse a extensão do rei ali naquela mesa. Então, antes do rei provar qualquer comida, o Neemias tinha que provar primeiro. Então, Neemias tinha que ser uma pessoa consagrada a Deus, que Deus livrasse, dos inimigos e toda aquela questão, e até mesmo porque Neemias, ele era escravo nessa terra, na terra de Nisan aqui, ele era escravo aqui. Então, ele foi levado para o cativeiro, e aqui ele se tornou o copeiro do rei. Era um Neemias que fazia toda a extensão da mesa, provava o vinho, servia o vinho. E aí o Neemias, ele declarou aqui que ele nunca antes, mesmo na condição de servo, de escravo ali, ele nunca esteve triste diante do rei. Por quê? Porque Neemias era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Mas aí chegou uma notícia, continuando, 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão o que, igreja? Tristeza de coração.
Então temi muito e em grande maneira. O Neemias nunca fez uma cara triste para servir o rei. Sempre ele alegre, mostrando a diferença. Mas quando Neemias recebeu a notícia que Jerusalém tinha sido destruída, suas portas queimadas a fogo, isso está lá no capítulo 1, tá? Aqui eu estou adiantando um pouco a mensagem. Então, quando ele recebeu a notícia que a parentela dele, os amigos, o lugar que ele nasceu, estava todo destruído, o semblante dele descaiu na hora. A tristeza inundou, porque imaginam, vocês estão aqui e de repente recebem uma notícia que lá na cidade que você nasceu, as pessoas que você conhece, seus parentes, familiares que moram lá ainda, né, foram todos destruídos. Como é que fica o coração nessa hora? Entristecido. Isso acontece quando a gente recebe qualquer tipo de notícia acerca daquilo que nos rodeia. Então, por isso que eu falei no início, essa mensagem ela vai servir no âmbito familiar, no local que você vive, no local que você trabalha. Então, você percebe que quando Neemias recebeu a notícia, ele logo se entristeceu. E não teve como esconder, irmãos. Não teve como, e não esconde. A pessoa, quando ela está triste, não consegue esconder. Ela pode tentar disfarçar o sorriso que for. Você olha para cada pessoa, você sabe que tem uma coisa errada. Né? Quando a gente tem um discernimento do Espírito, aí que a gente sabe mesmo. Quando a gente tem, né, esse dom do Espírito Santo, né, esse fruto maravilhoso, essas coisas espirituais, você olha no rosto da pessoa, até a maneira que ela anda, você sabe que algo não é bem. Sempre acontece isso lá em casa. Meu marido ele sempre chega de um jeito. Quando ele chega de um jeito diferente, o que aconteceu? Ele nada não, porque aconteceu alguma coisa. A gente sabe, irmãos. A gente que convive ali sabe. E a gente também, em contrapartida, quando acontece algo triste conosco, a gente não consegue esconder. Transparece logo no nosso exterior aquele cansaço. Não é uma pessoa que está brava. A primeira coisa que ela faz é o quê? Bico, já reparou? Tranca a cara, faz um bico, você sabe que a pessoa está com raiva. Então, irmãos, quando a pessoa está entristecida, ela não olha no olho de ninguém. Por quê? Porque ela sabe que se alguém encarar e perguntar o que está acontecendo, ela vai fazer o quê? Ela vai chorar. Agora, se imagina o medo que o Neemias estava de chegar entristecido, de conter a emoção ali diante do rei, escravo numa terra que não era a terra dele, naquela condição, o rei reparou. Eu creio que isso já foi um mover de Deus. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Vamos ver o versículo 2 de novo. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois você não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Mas tudo na vida tem um porquê. Ninguém fica bravo à toa, ninguém se entristece à toa, ninguém chora à toa. Mas quando nós seguimos a palavra de Deus, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Mesmo se a gente está numa situação totalmente difícil, complicada, se a gente crê em Deus e em sua palavra, Deus sempre vai mudar alguma coisa nesse meio de cativeiro. Irmãos, o rei não tinha obrigação nenhuma de perguntar para o Neemias se ele estava bem ou não. A obrigação dele era servir e servir com alegria. Mas olha para que Deus moveu o coração do rei para o escravo. O Neemias, o que está acontecendo? Você não é de chegar triste, calado. A gente pode aumentar um pouquinho aqui o contexto, né? Você não é de ficar triste, calado. Está acontecendo alguma coisa? Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Como que eu não vou ficar triste se eu receber uma má notícia? A cidade que eu nasci, a minha família toda se perdeu. Então, irmãos, a gente percebe aqui que Deus ele começa a movimentar as coisas em favor do Neemias. Aqui o rei não tinha obrigação nenhuma com ele, mas Deus move o coração até do inimigo para nos abençoar.
Quando nós estamos na direção de Deus, que Deus não quer o seu povo triste. A Bíblia diz lá em João que Jesus veio trazer alegria completa. Então, quando nós estamos entristecidos, a nossa alma geme, ela chora, o coração ele fica todo enlutado. Deus quer logo mudar essa condição. E Ele vai criar situações para que a gente aproveite a oportunidade para mudar. O renovo é isso, irmãos. É a gente não querer ficar com algo velho, quebrado e enlutado. Amém? Renovar é trazer coisa nova. É renovar o antigo e trazer uma nova cara, uma mudança. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de orar, a nossa maneira até de reagir diante das situações. Amém? Então a gente tem que vir aqui e pegar toda essa direção de Deus para nós, para termos esse renovo aí no coração. Versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, olha só, o rei pergunta: Neemias, o que você precisa para mudar essa cara triste aí? E aí, o que o Neemias fez? Em vez de ser precipitado, ele foi orar a Deus. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus estratégias para que essa tristeza, essa situação difícil saia do nosso meio. A gente não deve pedir de qualquer forma, né? É igual eu contei para vocês algumas quartas-feiras atrás, né, daquela mulher que estava orando para o marido, né, parar de beber, ele parou de beber, parou, mas o comportamento dele não mudou, continuou sendo uma pessoa agressiva, que não dava atenção dentro de casa, e ela foi questionar a Deus: Senhor, eu não orei para que o Senhor fizesse ele parar de beber? E Deus cumpriu o que exatamente ela pediu. Agora, se ela tivesse orado: Senhor, liberta o meu marido, que ele se converta, que ele seja um servo, não ia sair tudo quanto é coisa ruim, ia sair bebida, ia sair mau comportamento, mau pensamento. Tudo é a maneira como a gente pede. Então a gente tem que buscar estratégia e orientação, não só para tirar a tristeza do nosso coração, ter esse renovo aí, mas para alcançar a nossa família. Porque se tudo que você fez agora, até agora, não deu resultado, irmãos, então está na hora de parar de fazer e fazer de uma maneira diferente. Amém? Se tudo que fizemos até agora, né, não teve um bom resultado, a gente tem que parar. Senhor, por que não está acontecendo? É a direção que a gente tem que pedir a Deus. O que o Neemias fez? Recebeu a oportunidade e foi orar. Senhor, vou orar a Deus. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha só o que esse homem pediu. Ele foi sábio, irmãos. Ele foi pedindo direção a Deus. Aonde um escravo pode sair do cativeiro? Mas Neemias saiu. Ele pediu uma direção a Deus, Deus se moveu, mudou o coração do rei, deu a chance que o Neemias pediu. Neemias falou: eu quero edificar essa cidade que foi destruída. Irmãos, essa chance a gente tem que pedir a Deus sempre. Senhor, me dá a chance de edificar a minha família, dá a chance de edificar meu casamento, dá a chance de eu edificar a minha comunhão com os meus filhos. Não sei a área que você está vivendo a tristeza, que o teu coração está enlutado, mas aqui você tem em Deus a chance para mudar isso. Amém? Você vê que o servo Neemias, né, estando em grande aflição, o que ele fez? Eu vou orar. É o que muita gente não faz. Está com problema, fica doido dentro de casa, anda para um lado, anda para o outro, liga para um, liga para o outro, fica sem dormir, irmãos. Eu orei com uma pessoa que hoje de manhã, ela falou assim para mim: pastor, eu não estou dormindo. Eu olhei para a cara da pessoa e falei: você está preocupada? Você confia em Deus? Confio. Então deixa Deus cuidar das coisas. Preocupação não vai trazer resultado para ninguém. Pelo contrário, vai trazer prejuízo, porque a pessoa não dorme direito, não raciocina direito, mete o pé pelas mãos, sai tudo errado. A gente tem que ter paciência, fazer as coisas na direção de Deus. Senhor, o que eu posso fazer para edificar a minha comunhão com a minha família?
Senhor, o que eu posso fazer para que esse filho, para que essa filha, para que essa pessoa volte para os caminhos? Eu não sei qual é o luto, irmãos. O que foi destruído na sua cidade espiritual? Eu não sei o que foi destruído dentro da sua família, né? Eu já peguei casos de pessoas que durante anos e anos, membros da própria família, sangue do sangue, que não se conversavam, não se falavam. Irmão que 40, 50 anos sem falar com o outro, fazia uma coisinha boba, porque um não sabia como chegar no outro. Medo, vergonha, em alguns casos orgulho. Como é que eu faço para mudar essa situação que se complicou? Só Deus tem a resposta. Nós não temos, nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão no Senhor. Amém? Neemias tinha muito o que fazer? Não, ele estava de longe, recebeu uma notícia. A cidade destruiu, tá, o que eu vou fazer daqui? Humanamente nada. Mas ele tinha um desejo de fazer. É isso que eu quero que você entenda. Olha o versículo aqui, ó. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, eu peço-te que me envies a julgar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, irmãos, lição para nós aqui hoje. Olhe pela direção de Deus na tua vida. Não dê qualquer passo sem antes buscar a direção de Deus. Mesmo que o seu coração seja movido a fazer. Eu senti o coração de fazer. Peça orientação a Deus primeiro. Isso vai te livrar do prejuízo. Nós vamos parar por aqui. Eu quero terminar essa mensagem com vocês na próxima quarta-feira. Então, irmãos, o que o Neemias fez? Pediu a direção a Deus. Ele orou. É o que a gente precisa fazer. Amém? E o que mais ele fez? Deus trouxe a resposta. Qual foi a resposta que Deus trouxe para ele? A oportunidade de mudança. Às vezes nós chegamos na igreja, irmãos, ou até mesmo nas orações que nós fazemos em casa, em qualquer outro lugar, a gente pede muito para Deus nos dar a resposta. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, me dá uma resposta. Né? A maioria das orações são essas, né? Deus me dá uma resposta. E muitas vezes, irmão, a resposta não vai vir do jeito que você está pensando, mas ela vai vir na forma de uma oportunidade. Oportunidade é uma chance que você tem de mudar alguma coisa, de fazer alguma coisa. A chance para o Neemias foi essa. Ele orou a Deus no céu, pediu uma direção, pediu uma resposta. Dever de casa para você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, até o versículo 5, tá? Nós vamos ler mais para frente, não. Lê só até aqui. E aí, irmãos, você vê aqui na oração dele, ele pede uma direção a Deus. E quando ele pede, Deus não fala assim para ele: Neemias, eu vou lá fazer alguma coisa, não. Ele mudou o coração do rei. Ele deu oportunidade para o Neemias fazer o que precisava ser feito. Tem muita coisa, irmãos, na nossa vida que precisa acontecer, mas não depende de Deus mais. Deus já nos abençoou. Amém? As bênçãos Deus já conquistou para nós através de Cristo Jesus. A gente tem direito à bênção. Mas muita coisa na nossa vida é falta de atitude, de dar uma palavra, de manter a palavra que se fala, de fazer um propósito com Deus. Eu não sei qual é o seu caso, mas você precisa orar ao Deus do céu e pedir uma direção, e o Rei vai te dar uma direção boa. Amém? Quero orar por você, pela sua casa agora em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra é maravilhosa. Meu Deus, a tua palavra é linda demais. A gente viu aqui hoje, meu Deus, que o Neemias recebeu uma má notícia muito grande. Que o lugar que ele nasceu, onde estava o sepulcro dos seus pais, o lugar que ele cresceu, que ele tinha vínculos, familiares, amigos, a nação dele estava sendo destruída. Foi destruída a fogo, não foi coisa pouca não, meu Deus. A destruição foi tanta que muitos morreram, e os que ficaram vivos foram levados presos, cativos. E Neemias se entristeceu e chorou muito. Passou dias ali chorando. Mas ele orou a Deus: Senhor, eu preciso de
mudar isso aí. Preciso tirar essa tristeza no meu coração. Eu preciso de um renovo. E quando Neemias ora a Deus, no outro dia, quando Neemias vai cumprir as suas obrigações, que Neemias está diante do rei, Deus move o coração do rei em favor do Neemias. Neemias, por que você está com esse semblante tão triste? Você não está doente. Não tem razão para isso, se não for uma tristeza profunda no coração. Tudo tem um porquê. Meu Deus, essas pessoas que estão orando comigo agora, estão dizendo: Senhor, o foco da minha tristeza é isso. A dor do meu coração é isso. Estão falando contigo, meu Deus. Mas nós aprendemos aqui, Pai, que o coração alegre tem poder de até trazer beleza para o rosto. Faltava beleza no rosto de Neemias, que algo não ia bem. E Deus rapidamente quis mudar aquela situação. Neemias ora, e a resposta veio de uma forma totalmente diferente. E nós precisamos de olhos espirituais, Senhor, para poder enxergar a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus vem não como imaginamos, Senhor, mas ela vem e precisamos crer e obedecer para viver esse renovo no coração. Ela vai vir de alguma maneira. E a gente precisa de olhos espirituais para enxergar. Para o Neemias, foi uma resposta de oração, foi a oportunidade de fazer alguma coisa. Tem muitas famílias, Pai, que ninguém está fazendo nada. O inimigo está entrando, destruindo com divórcios, violência doméstica, vícios, com doenças, enfermidades. Tem casos, meu Deus, que tem membros da família que estão entrando em loucura, meu Deus. Tem casos que pessoas estão vivendo uma depressão profunda, Pai. Isso é uma tristeza no coração. Ver as pessoas com tanto potencial para crescer, para ser alguém na vida, mas está ali naquela tristeza, naquela amarração. E Pai, nosso coração dói. Nosso coração se rasga quando vemos alguém que amamos, que conhecemos ali, estamos num estágio como esse, meu Deus. Aceitando a doença, aceitando o fracasso, aceitando que a vida é assim, não há o que se fazer. Talvez Neemias, humanamente falando, ele deva ter dito: o que eu posso fazer? Estou escravo, estou em outra terra, estou a serviço de um rei, com as minhas mãos eu não posso fazer nada, mas eu tenho desejo de fazer. E é isso que move a nossa fé em Ti, meu Deus. O desejo que a família seja restaurada, que aquela pessoa se levante no leito de enfermidade, que as portas de emprego se abram, que o juízo daquela pessoa seja recuperado, meu Deus. É impossível para quem é um servo de um Deus vivo ver um membro da família, ver alguém que se conhece, que se ama, que se preza, se perder nessa vida. Então, Pai, nós oramos agora. Traga-nos a resposta, meu Deus, daquilo que devemos fazer. E nos dê olhos espirituais, meu Deus, e oportunidade para que essa mudança aconteça. Para que haja um renovo no coração, no lugar dessa tristeza, no lugar dessa decepção. Venhamos ter a alegria completa que o Senhor conquistou para nós. Ai, meu Deus, que os olhos dessa pessoa possam contemplar o renovo no seu próprio coração, mas também um renovo dentro da família. Um renovo na mente daquele filho, no coração daquela filha, naquele âmbito familiar, no trabalho, na vizinhança. Alguma coisa precisa mudar, Pai. E nós não podemos ficar de braços cruzados, vendo dia após dia o diabo entrar, matar, roubar, destruir e ficarmos quietos. O Senhor está nos dando nova chance agora, para recomeçar. Tivemos um renovo na fé, um entendimento
Nessas quartas-feiras do mês de janeiro, a gente está aqui, Senhor, aprendendo diante do Senhor. E agora a gente tem que colocar a mão na massa. A gente não sabe como vai fazer, Deus. Mas o Senhor vai indicar o caminho. O Senhor vai colocar as palavras na boca dessa mãe, na boca desse pai. O Senhor vai preparar as mãos dessas pessoas para a batalha, como o Senhor preparou as mãos do rei Davi. A Bíblia diz que de maneira que entortava até um arco de bronze, porque a força de Deus nele era tamanha. E essa pessoa vai ter força para lutar contra o inimigo, para lutar contra a doença, para lutar seja com o que for que estiver acontecendo, e ela vai sair vencedora. Oh, meu Deus, é assim que eu creio. E não tem outra maneira de crer, meu Deus. Essa pessoa tem direito ao melhor. A palavra do Senhor diz, Isaías 1,19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Meu Deus, eu não aceito o semblante triste, não. Com o coração alegre, o poder de aformosear o rosto. Que essa pessoa receba a alegria do Senhor, o renovo do coração e a oportunidade de provocar uma mudança, não só na sua vida, na sua história, mas dentro da sua casa. Que ela não aceite os embaraços do diabo, mas que ela viva o melhor do Senhor, em nome de Jesus. E Pai, assim eu oro abençoando cada família, cada representante, meu Deus, dessa família que está orando comigo, seja aqui no templo, na casa do Senhor, ou na casa dela através da internet. Quando essa mensagem chegar ao coração dessa pessoa, eu tento que o Senhor está abrindo os olhos dela, para ela não aceitar a tristeza, para não aceitar a destruição da família. Deus tem o melhor para você e para a sua casa. Você que crê, diga amém, graças a Deus, e aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém?